Então, boa noite, turma. Iniciando mais uma aula. Hoje é a aula 5 do curso Marketing Go Turbo. E, bom, enfim, pelo menos agora, a gente já está conseguindo voltar ao ritmo de aula, 2 aulas semanais, né? Enfim, tivemos algumas semanas conturbadas, mas agora engatou, né? Bom, o que vai ser a aula de hoje? Bom, desde quando a gente começou a tratar do torneios turbo, eu já deixei claro para vocês que o diferencial de um regular muito bom para um regular bom ou para um recreativo vai ser o quesito de range para push or fold, né? Ou seja, ou daquele call em chove ou do range de push. Então, a ideia é o que agora? Nós vamos passar aí, hoje e amanhã, estudando esse quesito de push or fold. Então, a aula de hoje vai ser tratando desse tema, vai ter algumas partes conceituais e a aula de amanhã, acredito que vai ter uma pegada um pouquinho diferente, mas eu vou dar uma amostra de como vai ser. Quando a gente terminar essa aula de hoje, no finalzinho da aula, eu vou mostrar como que vai ser a aula de amanhã. E é bom que eu vou precisar um pouco da ajuda de vocês. Mas vamos para a aula de hoje, então. Bom, primeira coisa, push or fold. O que é isso? Né? Eu acho que nem adianta eu passar a pergunta para vocês, porque acho que todo mundo sabe, né? Push or fold é quando a gente está numa situação onde ou a gente vai de all-in ou a gente folda, né? Seja pela stack efetiva está baixa, de repente você pode estar deep, mas o vilão está com uma stack muito curta, ou você está com uma stack muito curta, ou seja, você é a stack efetiva. Então, push or fold não tem muito que ficar prolongando de conceito, não. É simplesmente isso. Mas aí vem o grande dilema, né? Como que a gente estuda esse tema? Isso aí eu vou perguntar para vocês, galera. Desde quando vocês começaram a jogar, vocês já se pegaram estudando uma parte fixa sobre quando eu devo chovar, quando eu não devo, qual o range que é bom de chove, qual que não é? Como que vocês estudam isso? Ou se vocês não estudam isso? Mandem para mim no chat aí que eu quero escutar um pouco de vocês antes. Esse feedback é importante, porque quando eu comecei a jogar, esse tipo de tema aí eu não estudava. Até por ser, eu jogava mais uma grade regular, mesmo quando eu jogava torneios turbo, eu não tinha uma dinâmica de, olha, vou parar agora para estudar um pouco de push or fold, né? O Lego falou, nunca estudei, o Lenovo também falou que nunca estudou, o Leandro falou, no momento é o que eu estou agora, analisando a tabela de Nash para responder mais rápido na mesa. Sim, mas a tabela de Nash é tão pobre, se for olhar em relação ao estudo mesmo. Se você pegar, por exemplo, a tabela de Nash crua, ela vai te dar um monte de informação que é irrelevante. Por exemplo, a tabela de Nash não vai ser eficiente para mais de 15 big blinds. E aí, mais da metade daquela tabela ali vai ser jogada fora. Então, a gente tem que pensar melhor como que a gente vai estudar esse tema, né? Até então, só os 3 ali que deram um parecer. Quem não mandou nada, ainda não chegou a estudar esse tema também. Murilo falou, tem um programa no Poker Strategy, como se fosse um quiz, sobre push or fold. Tem alguns sites que tem realmente alguns treinos que são sobre, qual que é a sua ação, chova ou não? Simplesmente uma questão ali de múltipla escolha. Acredito que seja o caso do Poker Strategy. O Marcos falou, antes do curso da PT não estudava. Estudo baseado nos ranges passados no curso. Beleza, beleza. Geralmente os ranges que você está estudando, então, são os ranges short stack, né? Que já foi passado. Mas a gente tem que dar um pouco mais de bagagem em cima do tema. Até porque, quando você está jogando torneios regulares, é ok. Você tem ali um range short stack para seguir. Quando você está jogando os torneios turbos, você vai ter que se envolver mais rápido. E aí você precisa saber, porque vai fugir muito daquele range. Então, tem que dar uma estudada melhor nesse tema. O Murilo falou, o ICM, deve ser o ICMizer, né, no caso. Se o Murilo está falando sobre o ICMizer, show de bola. O ICMizer, galera, é um software que, vai te dar uma bagagem ótima nesse tema. Só que é um software caro. É um software que não vai estar acessível para todo mundo. Porém, tem a versão free, né, que dá para usar lá 2 pesquisas. É pouca coisa? Sim. Mas é melhor que nada, né?
Então, o IC+, era uma mão na roda para quem está querendo estudar esse tema. Não é à toa que a maior parte dos regulares muito picas tem esse software, né? Vai sair na frente realmente. Mas o que é bacana da gente ver é que, por mais que um ou outro estude essa área, eu acredito que ainda não seja nenhum estudo muito profundo, né? Ainda é uma coisa meio crua. E quando eu vejo que, igual, nós somos nesse momento aqui 11 pessoas, quando eu vejo que tem a galerinha que nunca estudou o tema, é porque ainda dá para ter edge em cima, né? Mesmo que tenha um ou outro regular já que possa te explorar, você pode entrar para essa turminha ali, né? Que domina esse quesito de range, de push or fold no caso. Mas vamos para a próxima parte da aula, então. Primeira parte da aula, eu trouxe um pequeno spot para a gente saber o que a gente faz. Lembrem-se que a gente está jogando torneios turbo, beleza? Bom, nós temos 8-8 no TG, né, o TG1, né? E nós temos 10 Big Blinds certos. O resto da mesa inteiro tem 15 Big Blinds, ou seja, a stack efetiva é a nossa. Eu quero saber, galera, o que vocês fazem com esse 8-8 aí do TG. Podem mandar para mim no chat. O Marcos sabe que folda. Vamos ver quem mais que aparece aí. Fold. Quem folda, folda por quê, galera? A gente está tratando de um quesito de push or fold. Se você está foldando, é porque você não quer flipar, é porque você acha que não tem equidade para ir para o pano. Por que é o seu fold aí agora, né? O Leandro falou fold porque vai ser pago com pares maiores e ases fortes. Beleza. Lenovo é o Fabiano, tranquilo. Só toma o call perdendo. Não necessariamente, né? Se você tomar um call de um as e rei, você está na frente. Já o Edson falou que vai de push. Beleza. Leandro falou que tem muita gente para falar. O Murilo falou fold, muitas pessoas para falar e o call só está atrás ou flipando. Beleza. 10 bebês ainda tem jogabilidade em turno. Se for pago, vou ter que transformar em blefe. No caso, não vai ter como se abrir raise. Então, aqui você está em push or fold. Não tem nem como transformar em blefe isso. Beleza? É importante lembrar desses conceitos. Menos de 10 Big Blinds ou 10 Big Blinds efetivos, não tem raise. Beleza? Bom, teve aí quase um meio a meio de pessoas que falaram que vão de push e de pessoas que vão de fold. Eu perguntei para quem iria de fold o porquê de foldar. Agora eu vou passar a pergunta para quem falou que vai de push. Por que seria bom o push aí, galera? Quero saber aí de vocês que falaram que vão pro show. Podem mandar para mim no chat aí também. Vai ser um bate-volta aí agora. Bom que eu vou dar até um timezinho para você escrever e beber água. A vantagem de vocês explicarem a linha, que é assim eu consigo falar se está coerente, né, se faz algum sentido, né, traz mais bagagem para o jogo de vocês. O Leco falou, porque é uma mão defendida e representa uma mão muito forte. Beleza. Acho coerente, porque você está chovando do TG. Teoricamente, você está querendo mostrar para todo mundo que quer tomar call, né? Que você tem uma mão que realmente quer ir para o pano. E que, teoricamente, é uma mão forte, né? Tenha cuidado de 8-8+, beleza. A vantagem de push é que a nossa stack machuca todos os vilões. Sim, concordo com você. A partir do momento que a stack geral ali é 15 Big Blinds, qualquer call pode representar o torneio do vilão, né? Por isso que a gente está tratando de push or fold. Mas mesmo assim eu vou de fold. Tranquilo. Beleza. Agora eu vou perguntar uma coisa extra para todo mundo. Galera, vocês acreditam que esse 8-8, se vocês chovarem, vai ser mais EV ou não? É uma pergunta bem simples. Essa eu nem quero um porquê. Eu quero só, assim, ó, um mental mesmo. O Edson já falou que vai ser mais EV. Alguém discorda que não, que vai ser menos EV, o chove? No caso, o pote não tá... Aqui, no caso, tem um leve errinho aqui, né? Até é bom consertar isso aqui. Não tem esses 1480 aqui não, galera. Só aqui a primeira ação é a nossa. Bom, até bom já ter que falar disso aí. Antes de eu mandar o material, eu tenho que corrigir isso. Mas aqui a primeira ação é nossa, né?
Mas tem 1980 no pote lá em cima. Sim, 1980 no pote é por conta desses 1480 que não faz sentido. É que no pote vai ter só as 500 fichas. Isso aqui é um leve errinho aí que passou batido. Mas, voltando ao fato aí, ó, desconsiderem essa parte. Vocês têm ali 8-8, vocês estão no UTG, a primeira ação é a de vocês. Vocês estão de push or fold, e eu quero saber se é mais EV ou não o show. Então, desconsiderem o quesito do pote aí. Eu quero saber se a sua mão ali vai ser lucrativa no longo prazo ou não. Então, vamos voltar. O Marcos falou fold. Para mim é menos EV. O Fabiano falou que não sabe. Beleza. Vamos ver quem mais que aparece aí. Teve uma galerinha falando que é mais EV. Uma galera que falou que é menos EV. E teve gente que falou que não sabia. Bom, para quem tá meio perdido na aula, galera, meio que tipo assim, pô, o que esse cara tá falando que é EV, essas paradas? Avisem no chat aí, porque eu tô considerando que vocês assistiram as aulas antigas, né, e que já sabem o que é a questão do EV, o conceito, tudo mais. Então não deixem passar batido não, tranquilo? O Edson falou, acima de 15 Big Blinds eu não iria de push. Logicamente nem deve, né? Com 15 Big Blinds você tem ali ferramenta para dar open raise. Aí necessariamente você pode transformar em blefe ou jogar por valor, enfim, você tem post-flop. 15 Big Blinds em torneios turbo é muito stack. Mas, tranquilo. Vamos guardar um pouco das informações que vocês falaram, então. Teve gente que falou que folda, teve gente que falou que vai de chute. Quem falou que folda, falou que era por conta do quesito de ter muitas pessoas para falar ainda. Beleza. E quem falou que vai de push é porque consegue representar um range muito forte e tem equidade. Tranquilo. O Leandro falou, eu acho que é mais EV porque você está flipando. Imagino que esteja perto dos 50% de equidade. Então, se perder, perdeu 1.960 fichas. E se ganhar, vai levar 2.260 ou dobrar, né, no caso. Tomar algum call, né, e ganhar a mão. Nós vamos tratar tudo isso aí hoje. Bom, a gente vai guardar as informações de vocês. Eu não vou dar parecer ainda. Mas eu trago agora uma outra pergunta. Vamos desconsiderar que o cara ali tem par de 8. Nós não sabemos o que o cara tem, mas o cara chovou do TG. E a gente, o cara chovou do TG1, né? Do TG, normal. E a gente está no TG mais 1, né? Enfim, se bem que a pergunta daí é diferente. Desconsiderando o par de 8, qual a equidade mínima para ser lucrativo o chove? Bom, essa pergunta aí, galera, é porque teve gente que falou que tem equidade 8-8, teve gente que falou que não tem. Para vocês acharem que uma mão é lucrativa no longo prazo, para chovar do TG com 10 Big Blinds, vocês acreditam que tem que ter quantos por cento de equidade, pelo menos? Ou seja, se, por exemplo, vou dar um exemplo hipotético. Tenho ali 7-2. A minha equidade do TG vai ser, sei lá, no máximo uns 20%. Com essa equidade, não seria lucrativo no longo prazo. Qual a equidade mínima que vocês acham que é necessário para ser lucrativo? Mandem para mim no chat também, que essa pergunta faz total diferença na nossa análise. É só vocês pensarem o seguinte. Se eu tenho esse 8-8, por exemplo, qual seria a minha equidade chovando do TG? Tentem mandar uma equidade mínima para mim que seja lucrativo no longo prazo. Mandem para mim no chat aí que eu quero escutar você. Vamos lá, turma. Já vou dar até alguns extras aqui. Quando a gente pega a fórmula do EV, a gente vai tratar um pouco da fórmula do EV hoje, a gente descobre que a equidade de ganhar e de perder faz total diferença. Então, o EV da nossa mão aqui vai depender da nossa equidade. O Edson falou 52%, acho que 50% já é lucrativo, porque tem o fold equity no meio. Você fala somente quando leva o call? Não, eu digo independente. Chovar aqui, se a gente pensar num range de call, num range possível de call, enfim, colocando na fórmula, seria lucrativo uma equidade X para cima. Então, a gente tem que pensar num range de call e numa equidade em função desse range, né? O Fabiano falou, acho que o 8-8 representa entre 35% a 45%. Beleza, 36%, beleza. Bom, galera, para a gente não ficar meio que dando voltas aqui, eu vou passar para a próxima parte.
Bom, isso aqui, galera, é uma análise feita pelo IC+. Por que eu coloquei uma análise feita pelo IC+? O IC+ vai poupar o tempo de vocês. Ele vai te dar uma bagagem matemática aí que você não vai ficar precisando fazer conta, né? E aí, o IC+ me deu essa informação aí, ó. Esse range aí seria o range adequado para fazer o push. Beleza? Então, teve gente que falou o seguinte: eu fold. Tem gente que falou que vai de call. Alguém quer mudar de opinião, galera? Alguém vai de chove agora? Que viu essa análise? Eu não estou dando parecer nenhum. Eu estou só mostrando aí o que o IC+ me mostrou. Quem falou que fold, que iria de fold, agora possivelmente iria de chove, mandem para mim no chat aí o pessoal que mandou que iria foldar. Quero ver se vai ter alguma mudança, né? Ele te deu esse valor com a posição específica? Sim. Esse valor esse range de push é do UTG, específico do UTG, né? O Murilo falou, não, é mais EV, mas é muito pouco. Beleza. O Roberto falou, fold, pois tende a ser empate no longo prazo. Tranquilão. Fold, porque tende a break-even, não ganha no longo prazo. Beleza. Murilo já iria de 9-9 mais e Asa e Dama mais, ele iria de chove. Bom, bacana, galera. O interessante é que muitos de vocês, se pegassem ele no início do curso nosso, lá de regular mesmo, iria olhar para essa tabela aí e não iria entender nada. Iria ver que está no verdinho e talvez iria pensar assim, velho, se está verde é porque é bom. E se é bom, eu posso chovar. Então, a gente acabou descobrindo que o 88 ele é 0,28% lucrativo no longo prazo. Ou seja, você vai ganhar ali uma mixaria, tendendo a break-even, como foi falado, né? Mas vai ser lucrativo, se você pegar só a parte matemática. Porém, quando a gente analisa aqui, né, esse range total, a gente descobre que, tem muitas mãos aqui que seriam muito mais lucrativas. E aí vocês começaram, eu lembro que um dos meninos mandou na aula aí, agora eu estou na variância positiva, né? Ou então, foi falado sobre variância em geral, né? E quando a gente pensa em variância, a gente pensa no quesito assim, como que eu posso meio minimizar essa variância, né? A partir do momento que eu ganho muito pouco aqui, eu também vou perder muito pouco. Vai ser break-even mesmo. Se eu não ganho nem perco, minha variância ali não vai afetar em nada. Porém, é longo prazo. Então, se esse 88 aí, por exemplo, ser determinante para uma queda de torneio, a gente pode maximizar o nosso range de open shove em função de mãos que tenham maior equidade. Como vocês podem ver, 9,9 mais tem já 0,5, 10,10, 0,1 praticamente. E aqui os pares mais fortes, lógico, o topo do range também, né? Agora, eu já vi muito cara recreativo e iniciante que vai chovar aqui do TG com 10 big blinds, praticamente todos os pares, um As e 10, um As e 5. E aí, quando você vai esmiuçar as contas ali, você descobrir que, por exemplo, um As e 3 aqui é 0,02% de lucratividade, isso para mim é zero. Não vai ter lucratividade no longo prazo. Então, o interessante é você saber o seguinte, olha, eu sei que esse 88 aqui, ele é mais EV. Porém, eu posso maximizar a questão da variância. Não vou enfrentar ali vários vilões, de repente, enfim. Sempre vai ter uma possibilidade de esperar um spot melhor. Agora, quando vocês estão jogando, muitos de vocês não conseguem visualizar isso. Vai ver o 88, viu que está com menos de 10 big blinds, eu sei que vocês mandam. Muitos de vocês, eu já fiz acompanhamento de alguns alunos que vinham o 88 e antes de eu falar assim, olha, pode foldar, o cara já tinha chovado. Porque na cabeça fica automatizado. Viu um parzinho, tá short, tá bonitinho, vai pro pano. E aí você tem que pensar, velho, se a variância me incomoda tanto até hoje, seria por quê? Talvez é porque eu não estou escolhendo os spots melhores, né? O Marcos, melhor esperar um spot melhor. Ainda tem 10 bebês no turno, ainda dá para segurar. Sim. 10 bebês estamos ricos em turno. Cara, 15 big blinds, velho, é a média do torneio geral. Geralmente 15 big blinds é ali aquele período onde você tá normal no torneio. 20 big blinds é deep em torneios turno. Então a gente não pode ali esquiusar as paradas, né? Deixa uma informação extra. Existem mecanismos para minimizar a nossa variância. O que vai ser isso?
prestar atenção na quantidade de vilões que vai ter, na tendência na mesa, enfim. Nós temos uma mão de equidade, mas é uma equidade que vai render pouco dinheiro para nós no longo prazo. Enfim, tem que juntar ali todas as informações. Não pode ir ali no automatismo. E às vezes isso é um possível leak. Às vezes o cara acostumou tanto a fazer a jogada que ele, pô, quando ele viu, ele já fez. Talvez a carapuça esteja servindo para alguns aí que estão acompanhando a aula agora. Quando estiverem no game, vão lembrar de eu falando, olha, tem mãos que a gente pode potencializar ali os nossos ganhos. Tem mãos que a gente ainda iria ganhar, porém a gente pode minimizar a nossa variância. Esses quesitos aí tem que ficar ali sempre no seu arsenal, junto com as ferramentas, beleza? Bom, vamos para a próxima parte. Deixei aqui, ó, galera, a questão da resposta sobre o quão seria bom, no quesito de lucratividade, um spot que seria aquele ali, ó, por exemplo, esse spot 88, qual seria a equidade mínima para ser lucrativo, né? Deixei ali a pergunta no primeiro slide. Vocês mandaram para mim 35, 45, 52, 55, mandaram um monte de coisa, né? Vou responder essa pergunta agora. Só deixa eu ler aqui. O Fabiano falou, nessa situação, se a mesa está devagar, vale mais a pena dar um raise de 2.2? Cara, dificilmente, viu, velho? Se você não quer jogar post-flop, manda chove. Se a mesa está devagar, manda chove. Enfim, se você for querer optar por jogar post-flop, tomar um call, de repente ter que transformar em blefe e desperdiçar ali 4 big blinds para ficar com 6, não vai ser bom no longo prazo de jeito nenhum. O 8-8 para chove, ele já seria break-even. Imagina você abrir no open raise. Então, não faz muito sentido, né? 9-9 já pode chover? Cara, um 9-9 aí eu já coloco assim, se a mesa tiver uma tendência mais tight, ou então é uma mesa que o pessoal não é tão lock, dá para chover. Mas sempre vai depender um pouco da tendência da mesa, né? Eu coloco o 9-9 como a borda do TG, né, no caso, a borda do meu range de short. Não vai ser uma frequência alta que eu vou fazer o move, mas vai ocorrer algumas vezes, né? Enfim, o Leandro falou, mas também o call vai ser triste. Cara, se tomar call, velho, pode tomar call aí de um ase rei, de um ase dama, assim como de pares mais altos, ou algum call errado, não sei. Equidade ali você vai ter alguma de defesa, né? O Fabiano falou, pensando fora da caixa, quando eu abro 2.2 do TG estando curto, não significa uma trap? Cara, depende do limite que você está jogando, depende muito do seu perfil na mesa, da sua imagem. Geralmente, dependendo do limite, os caras não estão nem observando se isso pode ser uma trap ou não, eles estão simplesmente olhando só para as próprias cartas. Então, é uma mentalidade assim, pensar fora da caixa? Pode até ser, contra uma mesa inteira de jogadores que realmente são bons. Agora, se considerar que tem algum jogador ruim ali no meio, cara, vai ser bem ruim, beleza? Se tivéssemos 5 a 7 bebês nesse spot, Rafael, cara, 5 a 7 big blinds, todas as vezes que a sua stack abaixa, a sua equidade necessária para ser lucrativo, vai abaixar junto. Nós vamos chegar nessa parte ainda. Mas, por exemplo, se tem 5 a 7 big blinds, o 8-8 vai ser um pouco mais lucrativo. Vai ter ali 0,5, mais ou menos, de lucratividade no longo prazo. Dá para mandar? Dá. Geralmente, com 5 a 7 big blinds, eu mando um 8-8 ali fácil. Da mesma forma que com 10 big blinds, 9-9 é a minha borda do range, um 8-8 com 7 big blinds, de repente, seria a borda do meu range também. Assim como com 5 big blinds, eu chovo todos os pares. Porque eu já não tenho tempo para esperar mais nada. Beleza? Bom, eu perguntei para vocês a questão da equidade mínima para possivelmente dar um call aí. Quando a gente faz essa pergunta, galera, o que a gente tem que pensar? A gente abre o Equilab, a gente tem um range aqui, ó, esse range aqui que é lucrativo. Teoricamente, esse range que é lucrativo de choro é um range que poderia ser lucrativo para dar call, correto? Então, eu coloquei esse mesmo range aqui, ó, no Equilab. E eu coloquei o 2-2, porque o 2-2 tem 0,02% de lucratividade no longo prazo, ou seja, tem 0% de equidade. Não vai ganhar nem perder. Então, a equidade mínima necessária para se chovar nesse spot aqui do UTG é de 39,61%. Se você tiver menos de 39% de equidade, o EV vai ser negativo. E aí essa mão vai perder dinheiro no longo prazo. É dessa forma aí
que a gente vai conseguir filtrar a questão de quanto é a equidade necessária para ser lucrativo ou não. É bem simples isso aí, para falar a verdade. Mas muita gente não faz e muita gente não trabalha, né? Não mexe tanto com o Equilab, com o Itemizer. E às vezes, pô, alguns detalhes pequenos assim fazem uma diferença enorme. Só de você saber que, pô, se eu peguei um 60-40, tá dentro do padrão, já é lucrativo, já te dá um pouco mais de confiança, né? Enfim, você tomou um call, você olhou lá a porcentagem lá no PokerStars da mão pré-flop, você viu que estava um 60-40, você fala assim, eu tomei a decisão correta. Por quê? Porque é lucrativo ou pelo menos é break-even. Se a mão tem 52%, 55%, igual foi falado aqui acima, iria tender aqui ao topo do range. Os ases e damas mais, vala-vala mais, e 10-10 seria um pouco abaixo. O 10-10 seria 50%, praticamente, né? Mas o topo do range daria ali os 52%, 53% de equidade, que seria bem lucrativo. Então, a ideia é o quê? Vocês entenderem como que eu faço essa filtragem de quando é lucrativo e quando não é. Bom, deixei aqui explicando a questão que eu acabei de falar, né? Com 10 Big Blinds do TG, o mínimo para ser lucrativo é 40%. Então, já lembrem disso. O Marcos falou, ruim é quando o PS faz 60% no TAN, 82% no River, 82% no TAN e 0% no River. Isso acontece, cara. Não tem como, né? Matemática, ela nunca vai ser tão precisa assim. Ela vai te ajudar muito. Porém, baralho é o baralho, né? O River dói, o TAN dói, da mesma forma que o flop dói também. Na verdade, a memória seletiva só fica mais agressiva na medida que é poucos altos e, enfim, geralmente o River sempre dói mais que o flop, mas é a mesma coisa, né? Se juntar um conjunto geral, cair é cair, né? Bad é bad de qualquer jeito. Beleza? Bom, vamos continuar aqui. E aí eu vou passar o seguinte. Eu acredito que alguns de vocês, galera, já tiveram aula comigo sobre o EV. A fórmula do EV lá que eu trouxe, para quando a gente pode dar call e tal. E aí, eu vou perguntar, qual que é a fórmula do EV para ir de all-in? Alguém já viu essa fórmula? Alguém conhece essa fórmula? Vocês já chegaram em algum momento a pensar nisso? Mandem para mim no chat se alguém conhece, se não conhece. Porque, querendo ou não, galera, vocês têm o ICMinder, tem o Equilab, enfim, o ICMinder é pago. Se um dia vocês precisarem fazer uma análise para saber se é bom ou não, é importante vocês terem a fórmula. A fórmula é simples. Então, o Leco já falou que não conhece. Mas alguém aí nunca ouviu falar de uma fórmula para ir de all-in, para saber se é lucrativa, se não é, né? Então, falou, eu pensei nisso hoje, coincidência, mas eu tentei fazer sozinho para ver se chegava nela, para depois pesquisar e ver se teria acertado. Beleza, nós vamos mexer nisso aqui hoje. O Marcos falou, é a mesma? Não. Essa aí é a fórmula para quando a gente pode dar call em all-in, né? Essa aqui é a gente para ver quando a gente pode ir all-in. E aí, galera, vou mostrar aqui para vocês a fórmula. Vamos aqui, ó. Assim que... Isso. Essa é a fórmula para a gente saber quando a gente pode ir all-in numa mão. E aí vocês vão falar assim, não, meu Bernardo, você deu uma fórmula lá do EV uma vez, ela já era meio chatinha, agora você colocou mais letra ainda e mais coisa. Tá só complicando, né? Teve alguns dos meninos que eu mostrei a fórmula do EV para quando tem bounty. E a fórmula quando tem bounty é gigante. Teve gente que ficou meio assustado, né? Mas esse aqui é muito simples ainda, galera. Não tem muito erro, não. Eu vou só perguntar uma coisa. Se vocês olhassem para essa fórmula aí agora, vocês conseguiriam identificar todas as variáveis, saber tudo que tem nessa fórmula aí, sem eu ter que explicar? Por exemplo, o que é F, o que é pot, o que é C, o que é porcentagem W, enfim, dinheiro W. Vocês sabem isso? É uma coisa que eu quero já pegar de fim, porque algumas coisas aí já teve em outras aulas, né? Leandro falou, estou na dúvida do F. Seria fold? Não sei ainda. Vamos ver o que mais que o pessoal fala. W seria vitória, tranquilo. Algumas coisas eu acredito que vocês vão saber, né? Então, fold, call, win, lose. Beleza. Deixa eu só fazer uma adaptação aqui, galera. Opa, deixa eu voltar aqui. Eu quero colocar uma paradinha aqui que ficou faltando. Aqui eu vou dar um spoilerzinho já, mas é porque ficou faltando aqui.
Vamos voltar aqui para a paradinha. Beleza. Bom, vamos lá. A fórmula para ir ao win, né? Ela é a seguinte. O EV vai ser, obviamente, expected value. Não tem nem o que esperar, né? Do EV. Né? A gente quer achar ele. O F vai ser o fold. O pot vai ser o valor total no pot. C qual porcentagem de W? Vai ser a porcentagem de chance de ganhar a mão. Ali o cifrão com W. As quantidades de ficha. Porcentagem de perder e a quantidade de ficha que a gente ganha, que a gente perde no caso de perder essa mão. Né? O Fabiano falou, vou mudar de esporte. Estou lembrando das aulas de física. Pois é, fazer o quê? Tem que mostrar isso para vocês. Né? Se pegar a fórmula de bounty para EV, então, você vai falar assim, velho, eu vou colocar essas matérias aí lá no TCC meu, sobre cálculo. Enfim. Aqui, galera, eu explico tudo sobre a fórmula. Se você pegar ali, saber colocar os valores, você vai conseguir ter um IC mais e pronto. Né? Só vai precisar de um papel e da caneta, para saber ali se uma mão vai ter um EV positivo ou não. A única coisa que vocês têm que lembrar é que o F aqui não é só um fold qualquer. É o fold equity, a frequência de fold que vai ter, assim como o C vai ser a frequência de call. Esse detalhe vai fazer muita diferença hoje. Vamos aqui continuar aqui, que a gente vai voltar nessa parte. Aqui, ó. Opa. Aqui, ó, galera. Essa aqui eu não vou nem me atentar assim, a explicar muito, porque eu já dei uma aula para vocês sobre isso. Né, que é quando a gente pode dar call em all-in, que é aquela fórmula que já foi passada, que é bem tranquila, é a mais simples de todas. E agora, galera, eu quero que a gente pense um pouquinho diferente. A gente vai se colocar agora na posição do TG. E a gente vai considerar que o vilão que está do TG, ele vai estar no TG mais um, né? O vilão que está no TG, chovou. Ele abriu o Open Chove ele com 8-8. Ó, 8-8 não, né? Ele abriu o Chove, a gente não sabe as cartas que ele tem. E aí eu vou perguntar para vocês o seguinte, com qual range vocês dão call em Chove ali do UTG? Essa é uma pergunta aí que vai entrar no push or fold no quesito de call e push. Então, mandem para mim aí, com o que vocês dão call num possível Chove de 10 Big Blinds do TG e vocês estão ali no TG mais um com 15 Big Blinds. Dama, dama mais, as e rei, dama, dama mais, rei, rei, as, rei, as e rei. Beleza, o que mais, galera? Só isso? Vamos ver se aparece mais alguma coisa aí. Até então, a galera vai falar o topo do range. Acho que é o básico, né? Só que tudo isso aí influencia. O Leandro já falou 10, 10 mais. Bacana. As e dama suited, vala, vala mais, as e rei suited. Enfim, vai ficar ali uma margem do topo até um 10, 10. As e vala vocês dão call, galera? Seja off ou suited. Beleza, tranquilo. Por que vocês não dão call com as e vala? Vamos ver o que aparece. O Fabiano já falou que duvida quem está falando que folda aí, folda o as e vala. Eu gosto de fazer essas perguntas porque eu sei que muitos vão ir de call com as e vala. Então a pergunta que fica aí é, quem folda o as e vala, folda por quê? Vamos lá, turma, quero escutar vocês aí. Eu acho que está dando uma oscilada na conexão aí, está demorando para chegar. Enfim, Marcos falou, possivelmente dominada. Beleza. Tá do TG dizendo que quer tomar call e a Zivala, para quem está querendo levar call, tá dominada. Tranquilo. Também falou porque o range, não, o Leco falou porque o range do TG é mais forte. Tranquilo. Para o range de chove do TG, tá, beleza. Tá sendo sofrido, mas é fold. Sempre dominada, parece mão para te derrubar. Considera uma mão dominada para dar o call contra o vilão. Galera, só para dar um pouquinho de parecer extra. O as e vala, a questão não é nem o chove do UTG, o chove de 10 Big Blind, ele não é nem o problema ser ele. O problema de dar call com as e vala, por exemplo, é que se você tomar um call atravessado,
a chance de você estar dominado por um e flipando com o outro é gigantesca. Isso aí vai favorecer um pouco ao EV dessa mão, se fosse, por exemplo, um asa e vala. Então é bem importante vocês lembrarem disso, igual o Fabiano está falando, está sendo sofrido eu foldar isso. Porque quando eu vou de call, eu estou sempre dominado. É mão para derrubar. É sofrido foldar isso? Depois de um tempo você vê que é automático foldar, cara. Eu nem digo que é sofrido, mas não. Até porque você olha para a mesa e fala assim, não, esse spot não favorece. Você já nem tem aquela memória seletiva que pode estar dominado, enfim. Você já pensa já diferente, olha. Pensar um pouco no EV dessa mão. E pensando no EV dessa mão, galera, vamos para o próximo slide. Esse aqui, galera, é considerado o EV positivo para dar call. Esse aqui é o EV positivo para dar call. E muitos de vocês aí pararam ali no 10-10. Vamos ver o que foi falado aqui. Verdade, esse lance de call atravessado falta entrar mais no meu game. Beleza, tem que colocar, velho. Tem que colocar. O Fabiano falou, joguei muito tempo achando que asa e vale e asa e dama era muito forte. E pan cair da cadeira. Cara, não pode supervalorizar asa e vala, asa e dama. Mas aqui vai ser bem surpresa para vocês descobrirem aí que 6-6 mais e asa e vala mais é lucrativo para dar call. E aí, galera, eu posso dar call, então? Aqui eu tô falando do TG mais um, né? Aqui só tem que colocar... Aqui porque tem que colocar um mais um ali só, mas tá correto. Aqui a análise tá correta. A posição tá certinha. Aqui, ó, no caso, a gente tá a nossa posição aqui é o TG mais um, né? Mais dois, o TG mais dois, né, no caso. E o cara tá chovando do TG mais um, né, se for o caso. Mas tá correto. Aqui a análise foi feita com base na própria imagem mesmo. Então, não tem muito erro, não. Mas o que é surpresa pra galera, velho, é que é lucrativo. É lucrativo um call de 6-6. Um call de 7-7, 8-8, asa e vala. Porém, o quão lucrativo vocês acham que é isso? A gente vai entrar no mesmo quesito do 8-8. Né? Que a gente fala assim, cara, eu vou ganhar dinheiro no longo prazo. Mas quanto? Né? Aqui eu não deixei especificado a quantidade no 6-6, 7-7 e 8-8, porque o IC mais não dá esse dado. Porque aqui eu coloquei o range de call e push, né, no caso do chove ali do TG, né? Então não vai te dar ali a margem corretinha, né? Porque deu a margem de call para todas as posições na mesa. Eu peguei só do TG, que era para fazer uma análise com vocês. Mas o 6-6, 7-7, 8-8, 9-9, vai todos entrarem nessa mesma margem aqui praticamente. Essa daqui, ó. Cadê? Essa daqui, ó. 6-6, 7-7, 8-8. Vai estar tudo liberando a break-even. Tudo. Então, quando a gente chega aqui, ó, numa margem para dar esse call e ser lucrativo, mesmo que seja lucrativo, nem sempre a gente vai dar o call. Se o 8-8 mais dava uma porcentagem baixa, imagino que o 6-6 ficaria menor ainda. Não? Sim, ficaria menor. Mas é lucrativo. É só você pensar, pode ser ele 0,01%, 0,02%, mas é lucrativo. Se você, por exemplo, considerar valores altos, por exemplo, de repente um 6-6 seria bom, né? Não sei, vai que você joga valendo R$1 milhão aí todas as mãos. Um 0,01% pode representar muita coisa, né? A questão é, a gente tem que sempre priorizar o seguinte, minimizar a variância e potencializar os nossos pushes, né? Então, 6-6, 7-7, 8-8, 9-9, até o 10-10, a frequência de call minha não vai ser tão grande. Se eu tivesse, por exemplo, 90 big blinds, e o resto da mesa toda com 15, seria diferente. De repente, eu poderia ir para o pano com 10-10. Mas com 15 big blinds, que a minha Tournament Life está comprometida, já é complicado. Então, por mais que quando vocês olharem, por exemplo, no IC+, igual eu peço para vocês fuçarem lá. Toda vez que vocês fuçarem lá, eles vão te dar ali alguns cálculos e algumas margens. Mas nunca levem ao pé da letra. Por exemplo, nesse spot aqui, eu só daria call com vala mais e asa e dama. Mas, meio que o asa e dama sendo a borda.
né? O As e Dama ainda dá para foldar. As e Rei eu já não foldo, né? Tanto o off, tanto o suited. Então, olha o tanto que eu iria enxugar essa tabela. Então, mais importante, vocês têm que lembrar, considerar ICM, Tournament Life, todas as tendências da mesa, se, por exemplo, é uma mesa muito pagadora, se tem um monte de lock para falar depois de você. Enfim, tem que fazer ali a filtragem desse tipo de range. Mexam no ICMizer, mexam no Equilab, enfim, mexam em tudo isso. Porém, sempre lembrem, tem que fazer uma filtragem boa, né? Vala é bom dar o call também? Sim. Vala aqui eu não largo, não. Por ser torneio turbo, a gente tem que ir pro plano mesmo. Torneio turbo, a gente não pode ficar ali segurando muita coisa, não. Geralmente, quando o Vala der o call, por exemplo, a gente tem Vala, deu o call, tomou o call atravessado, vai ficar desconfortável, né? Mas o Vala é lucrativo. O Vala realmente vai ter um pouco de expressividade, né? O Vala pode ser a borda do range? Pode. Mas eu acredito que seja muito difícil para todos vocês foldarem esse tipo de Vala. Então, lembrem, né? Observar a tendência da mesa. Se você perder esse spot, você vai ficar muito comprometido no torneio. Enfim, coloquem tudo na balança. De repente, para ter que foldar um Vala, ou então ir para o pano com um Vala. Né? E o mais importante, ICMizer e Equilab, galera, eles vão te dar todas as contas com base na fórmula mais standard possível. Ou seja, eles vão pegar ali a parte mais standard do jogo e colocar nessas fórmulas. Então, prestem bem atenção. Às vezes você quer jogar ali contra vilões que não entendem isso. Mas, de modo geral, quando você joga de maneira standard, o longo prazo seu é mais lucrativo. Beleza? Vala é o seguinte, se tomar call, faz igual o Rafael. Começa a rezar. Se tomar call atravessado, já é bom dar uma rezada mesmo, porque vai precisar. Geralmente, quando você toma o call atravessado, você pode saber, ou esse cara tem um As e Rei, ou então torce para ele ser um 10-10 ali, para não ser um dama-dama. Enfim, né? Mas tem vezes que vai segurar. Não se apegar à memória seletiva, né? Porque a memória seletiva pode te fuder nessa. Então, bem importante tudo isso. Bom, e aí a gente chega agora em um outro spot. Que agora a gente está aqui a gente está no hijack e tem o mesmo 8-8 aí. Eu devia ter colocado o Vala, só para ver como é que vocês lidam com o Vala, porque tem uma turma que odeia o Vala. Mas a gente tem 8-8 no hijack, a ação chegou pra gente. E aí, turma? Vocês vão de chove ou fold? Meu pai é professor de probabilidade. No final da aula eu vou passar uma informação para vocês, galera. Show, bacana. Murilo falou que vai de chove. Alguém vai de fold? Aí? Beleza. A galera pelo menos tá atenta. Né? O Leandro já mandou na lata. Eu deixei ali a pegadinha ali para ver se alguém ia captar ali. Big Blind tá com 100 Big Blinds ali, velho. Então, enfim, é a pegadinha para ver, grosso modo mesmo, até porque é muito raro. O cara tá com 100 Big Blinds em torneios turbo, mas é só para ver se vocês estão observando stack efetivo. Né? Agora, você tem que considerar algumas outras coisas também. Né? A galera falou que vai de chove, teve outros que falaram que vai de fold. De modo geral aqui deu meio a meio. Muita gente falou que folda, muita gente falou que chova. Vamos ver o que mais que aparece aqui. O Leco já falou, o fator do Big Blind está deep, vai dar call mais light. Sim, pode dar call mais light, é coerente, né, no caso. Né? Só que, vocês lembram dessa fórmula aqui, né, turma? Aqui, ó, eu quis deixar bem claro a questão do F, se fold equity, por causa de que, quando a gente tem, por exemplo, esse spot aqui, que a gente está num possível chove do UTG, né? A gente está pensando no seguinte, a fold equity é bem menor. Ou seja, a chance da gente tomar um call é alta aí. E quando a gente pensa que a chance de tomar um call é alta, isso vai influenciar muito nessa fórmula. Afinal de contas, a chance de call aqui vai ser multiplicada, né? Tanto pelo resultado da chance de ganhar e de perder. E isso aí, galera, influencia muito no resultado do seu EV. A partir do momento que tem muito vilão, a chance de ter um call é maior. Se tem menos vilões, a chance de ter um call vai diminuindo. Então, partindo desse pressuposto, a gente tem que começar a pensar o seguinte.
Olha, tô aqui do hijack, tem só mais 4 vilões para falar. A fold equity desses caras vai ficar menor? Sim. Tem um cara com 100 big blind, ele pode dar o call mais light? Sim. Se ele der o call mais light, parabéns. Eu vou achar muito bom, porque o meu 8-8 ainda tem muita defesa. Com 10 big blinds aqui, posso chovar? Posso. Posso foldar? Também posso. Não vou falar que o fold é 100% ruim, não. Até porque o EV dessa mão não vai ser tão alto. Mas vai ser muito mais alto do que, por exemplo, aqui, ó. Do que esse spot daqui. Por exemplo, o 8-8 naquele spot do hijack vai tender aqui a ter um 0.5 por causa da fold equity. Então, o que é a ideia que vocês têm que lembrar? A questão da fold equity vai determinar muita coisa para nós. Em função do EV. Beleza? Deixa eu ver o que vocês mandaram no chat aqui. Não temos takedown, mas recebemos muito call light. Beleza? Fold, sem bebês, eu duvido. Fold. Vamos ver o que mais foi falado. Eu foldo por causa da teoria do César, do Pinda. O CL vai puxar o Big Stack, né? Na verdade, eu foldo pelo fato de me dar call com qualquer coisa. Cara, o fato de dar call com qualquer coisa nem sempre é ruim. Se você ficar meio que se atentando demais a essas teorias que o cara que está muito deep sempre ganha, que dá bad e tudo mais, você vai estar desprezando um pouco do quesito de matemática. O call ali ruim, para nós é bom. A gente está com 10 big blind, a gente está querendo dobrar realmente. Então, de repente, o show aqui não é ruim, não. Utilizando a fórmula passada, o que mudaria na análise? É exatamente a questão da fold equity que eu estava falando. Então, quanto menor a quantidade de vilões, maior a fold equity. E quanto maior a fold equity, maior a chance dessa mão ser um pouco mais lucrativa. Enfim, e como é que eu vou saber a questão da fold equity? Lógico, observa a tendência da mesa, a questão desses vilões que ainda estão na action, a stack efetiva que está rolando em cima disso, se tem um cara muito deep, se esse cara muito deep está dando call muito light, se ele não está. Enfim, observa tudo isso. A fold equity vai ser determinada não por um dado que eu vou dar para vocês. Porém, ela vai ser determinada pela experiência de jogo. É a questão da amostragem, da HUD, enfim. Tudo isso aí vai facilitar. Se você tem a HUD, por exemplo, aí na HUD tem lá, geralmente vai ter lá, não sei se vocês usam, né? Mas tem, na minha HUD, por exemplo, call em chove. Por exemplo, com 10 big blinds. Eu consigo filtrar esse tipo de stats quando eu estou fazendo meus relatórios, né? E aí, se eu tenho essa informação e o cara, por exemplo, ele tem 56% de fold equity, eu já coloco lá na fórmula, 56% de fold equity. Isso aí vai deixar minha fórmula ainda mais precisa. Dá para chovar todos os pares dessa posição? Calma que a gente vai chegar lá. Primeira coisa, deixei aqui, ó, quanto menor a quantidade de vilões, maior a probabilidade da mesa rodar em fold, ou seja, da gente fazer manutenção de stack ou de enfrentar só um vilão. Sendo assim, a probabilidade de capitalização de ficha de longo prazo se torna mais eficiente. O Diego falou, ir de raise, e caso tome a tribet foldar, seria menos EV? Cara, com 10 big blinds não tem como dar raise. Isso aí eu já adianto para vocês. E tá começando a ter uma pequena tendência ao pessoal ir de limp com 8-8, e geralmente com pares qualquer. Assim, né? Enfim, isso é ruim, né? Eu não gosto do limp. Não gosto mesmo. Mas existem alguns regulares que estão estudando isso. Eu não vou passar para vocês que isso é bom ou não, porque eu particularmente não utilizo no meu jogo. Quando tiver alguma coisa concreta a respeito, logicamente eu vou passar para vocês. Mas com 10 big blinds, 9, 10 big blinds, já não tem como dar raise. Se você tem 11 big blinds, aí eu ainda prefiro que você chova. Porque é só você se perguntar o seguinte, Diego. Você quer jogar post-flop? Se você não quer jogar post-flop, ou você folda ou você chova. Porque se abrir raise para foldar para tribet, não vale a pena. Vai desperdiçar o ficha. Você abrir raise para ter que, de repente, transformar em blefe post-flop, de repente, um vilão call station, não vai valer a pena também. Então, pô, manda bala ali. Se for lucrativo, ótimo. Como eu falei, o 8-8 é lucrativo nesse esporte. Rafael, foi essa mesma forma que você usou para a tabela de HU? Sim. A tabela de HU ela foi feita com base totalmente nessas duas fórmulas. Tanto para call, tanto para chove, tanto para raise. Enfim, com essas fórmulas a gente consegue filtrar praticamente tudo, né? Então, dá para trabalhar bem. Só que demora muito, né? Spot por spot. Por isso que eu falo para a galera, não deixem essa tabela vazar não, porque
o trabalho que ela já deu, menos a Deus. Né? Edson falou, a tabela de Nash Chove só dá para ir com 7 Big Blinds? Cara, eu utilizo a tabela de Nash, cara, só quando eu tô ali meio que no botão ou no small blind e tô short stack. Geralmente, quando eu não estou em posições muito finais, ou um blind war e tal, eu não utilizo a tabela de Nash não, porque a tabela de Nash ela é muito acelerada. Ela é para tratar contra um vilão só, e aqui a gente ainda tem quatro vilões para falar. Então, pensa só, 4 vilões para falar, sua informação não vai ser tão precisa. E aí a informação de Nash não vai te ajudar. O que vai te ajudar? Saber a tendência de fold dos caras, a questão do EV da sua mão, a tendência da mesa, enfim, a própria stack efetiva e tudo mais. Então, usar o Nash, eu uso o Nash só quando eu estou com o mínimo de vilões possíveis. E eu utilizo muito o Nash mais em blind war, quando eu estou short stack. Tirando isso aí, eu uso raramente, porque Nash é sempre contra um vilão só. Beleza? Então tomem bem cuidado com isso. Mas vamos continuar aqui. E aí eu vou perguntar para vocês o seguinte. Qual que é a equidade mínima para ir de all-in nesse spot aí agora? Podem mandar para mim aí no chat. Naquele 8.8 do TG, foi 40%. E nessa daí? O Leco já falou que é 30%. Beleza? Vamos ver o que mais que o pessoal solta aí. Vamos ver se mais alguém manda alguma coisa. O interessante de vocês saberem aqui, galera, é que se do UTG 40% era break-even, 8.8 do hijack, não tem como ser maior, né? Teoricamente, obrigatoriamente é menor, né? 40% do TG, a gente viu, seria lucrativo. Só que a gente estava enfrentando um mundo de vilões. Aqui esse 8.8 vai ser menor que 40%. Bom, por que vai ser menor? Se está tratando do mesmo spot, do mesmo range de call. Enquanto do UTG, a gente vai ter 60% de chance de tomar ao menos um call, isso aí é com base standard. É a base que o IC+, ele utiliza, praticamente. Né? Então, no IC+, quando você colocar lá, vai te dar mais ou menos essa margem de 60% quando você chova do UTG. Quando você chova do hijack, isso aí vai diluir para 30%, 40% de chance de tomar um call. Só esses 20% aí que a gente ganha, né, num possível fold da galera, enfim, isso aí representa muito no longo prazo. E isso aí vai favorecer a gente ter ali uma margem ali de 30%, 35% de equidade para ser bom esse short. Quando a gente pensa em 30%, 35% de equidade, depois joguem lá no Equilab para vocês filtrarem esses ranges. Aqui eu nem me atentei a colocar, que é meio que para fazer vocês pensarem também. Se aqui, vamos voltar lá, se aqui ó, já estava um range possível de call máximo, né, contra um range possível de call máximo, 2.2 tem 40%, se a gente colocar um 8.8 aqui, a gente vai ter ainda mais equidade. Então, seria ainda melhor, né, no caso. Mas, galera, isso aqui é tudo conceito. Então, não vacilem quando vocês começarem a fazer análise de mão. Eu até deixei o extra aí. Pô, então como que o IC+ faz as contas? É sempre com base em médias. O IC+ vira e mexe tem atualização. Para quem mexe no IC+ lá, às vezes abre lá e fala, tem que baixar a atualização. O que é essa atualização? Não é que está colocando ferramentas novas no IC+, não. É que está atualizando o banco de dados, galera. Né? O IC+, com certeza, ele deve ter um estudo muito grande por trás de frequências e médias de questão de fold equity, de call, blind war e demais situações. Porque vai depender dessas médias para conseguir fazer ali a análise com as fórmulas. Então, não vacilem com isso. Lembrem-se também que tem que sempre filtrar ali a questão dos ranges para saber ali, ó, quão bom vai ser, por exemplo, um chove, quão bom vai ser um call, se eu realmente vou ganhar ficha no longo prazo, se eu não vou ganhar essas fichas. Enfim, tudo isso aí tem que ser bem apurado, beleza? Então, e outra coisa, para quem não conhece o IC+, né, galera, baixem e comecem a pulsar. Vai ser essencial aí, para a galera que quer jogar turbo. Aí, eu sei que muitos de vocês aí não tem tempo para jogar regular.
grade turbo vai ser necessário para vocês estudarem o game. Se vocês querem jogar Hyper Turbo, mais necessário ainda. Se vocês querem jogar, por exemplo, Heads Up e Hyper Turbo, super necessário. O Ser Mais, se não me engano, ele é anual. Eu confesso que eu não lembro agora de cor o valor fixo. Mas qualquer coisa é só entrar na página lá. Não tem muito erro, não. Eu sou doido para ter algum programador que trabalhasse em cima disso, porque iria ganhar dinheiro demais, né? Pode ficar aberto junto com o PS? Não. É igual o Ecolab. Se ficar aberto junto com o PS, pode dar aquele banimento ali. Mas o IC+, não é para ser utilizado durante o game, né? O IC+, era para ser utilizado no estudo, né? Então, a ideia é off-game mesmo. Vou tentar jogar essas fórmulas no Excel, manda bala. Essas fórmulas aí, se conseguir montar no Excel, é igual alguns de vocês já devem ter, né? Outros talvez ainda não viram essa aula, mas tem uma calculadora de ratio em uma aula minha que está toda com base no Excel. As fórmulas foram colocadas lá dentro, você só coloca os dados e ela já te dá o EV da mão. Se o ratio foi bom ou não. Isso já está lá. Então, para quem não viu, por exemplo, essa aula, corre lá porque é informação extra. E cá para nós o ratio é essencial em qualquer torneio, seja regular, turbo, hyper, não importa, ratio é necessário, beleza? Bom, e aí eu trouxe uma pirâmide aí, galera. Se vocês pensarem em torneios turbo e em estudo de push or fold, vocês têm que começar a pensar em uma maneira de aprimorar, né, o seu estudo. E aí, por que eu trago uma pirâmide? Porque, querendo ou não, você vai acumulando bagagem. Então, para a gente fechar essa primeira parte da aula, vou trazer o que é o ideal quando você estuda push or fold. Primeira coisa, pegar e estudar as mãos a fundo, pensar em range, pensar ali nas equidades, no EV da mão, procurar o software de apoio, procurar tendências, stats no HUD, enfim, analisar a mão por completo. Segunda coisa, fazer as adaptações necessárias no range. A partir do momento que você analisou tudo que é possível daquela mão, o range que você vai ter como padrão, você vai ou enxugar ele ou aumentar. Essa adaptação é o segundo passo que você tem que fazer para você criar eficiência em push or fold. Muitos de vocês falaram assim, eu nunca estudei esse tema. Ou então, falaram assim, eu já estudei alguma coisa ou outra ali, estou melhorando e tal. É só seguir esse plano. Faça uma análise completa da mão. Montei uma adaptação a essa análise em função do range standard. Todas as vezes que eu conseguir fazer isso, eu vou criando mais eficiência, mais memória visual para vocês terem durante o game. Vai ficando mais automático na sua cabeça conseguir visualizar as coisas. Esse aqui é os passos para conseguir estudar push or fold. Por que a gente vai ter que ficar uma quantidade maior de aulas nesse tema? Porque turbo vai ser isso a maior parte do tempo. E reta final de torneio turbo é só push or fold. Olha o tanto que vai ser importante isso então. Beleza? Lembrem-se dessa pirâmidezinha aí. Lembre que tem que sempre começar por baixo. Estuda mesmo o esporte. Se ficou dúvida, sei lá, manda para mim, manda no grupo lá do Janari. Eu fiz questão de deixar meu Skype aí no material escrito, porque o Facebook não tá dando, galera. Eu até mandei um e-mail pro Facebook lá, porque não estava conseguindo enviar mensagens lá. Parece que eu tô com um problema no negócio de spam. Enfim, não vou nem ficar meio que bitolado com isso não, porque eu nem utilizo muito o Messenger, né? Eu utilizo mais o Skype. Então, já tá o Skype aí, se alguém quiser trocar ideia também lá, é bem de boa. Bom, primeira parte da aula, galera, foi isso. Só que não acabou aí. Agora, galera, eu quero um feedback de vocês do que vocês vão achar da aula de amanhã. Hoje eu vou dar uma palhinha do que vai ser a aula de amanhã. E que, teoricamente, vai ser uma das aulas mais interessantes para vocês, tanto para o tema de push or fold, ou para o tema de leitura, que é o seguinte. Vou abrir aqui meu PT4. Deixa eu liberar a tela aí para vocês. Esse aí é meu PT4, galera. Simples aí, bonitinho, tudo mais. Primeira coisa, vamos abrir a HUD. Lógico que eu não estou nessa mesa. Isso aqui é uma mesa de um aluno meu. Ex-aluno meu, né? Nem é mais aluno meu. E vocês não estão vendo carta de ninguém, correto? E aí, o que a gente vai fazer na aula de amanhã?
Possivelmente, eu quis até deixar meu Skype aí para mais pessoas me adicionarem, porque eu quero fazer isso com mãos de vocês. Mãos de vocês, jogadores aí da escola, enfim. A minha ideia é o seguinte, preparar algumas mãos de push or fold para a gente fazer uma leitura sem ver as cartas. Eu quero ver se vocês vão acertar o range. Então, vai ser meio que um teste para vocês. Eu quero saber se vocês estão conseguindo filtrar um possível range. Lógico, vocês não precisam acertar a combinação certinha. Mas vocês precisam estar com um range que a combinação esteja lá dentro. Beleza? E essa palhinha que eu vou dar aqui agora não vai ser um range de push igual eu quero fazer para a aula de amanhã. Porém, a gente vai treinar a nossa leitura. O Fabiano falou, o Akari jogou um torneio assim, diz ele que ficou em sexto. Cara, do Akari eu nunca fiquei sabendo não, mas tinha um vídeo no YouTube, eu acho que ele não existe lá mais, eu pelo menos não achei ele de novo, que era de uma menina que ganhou um 180 players sem olhar as cartas. Ela jogou o 180 players inteiro, sem olhar as cartas e cravou. Cá para nós, isso aí é um quesito de leitura em outro patamar? Sim, com certeza. A partir do momento que você não precisa olhar suas cartas, sorte é zero. Lógico, pode ter até uma outra mão que ela tenha runado bem ali, enfim, uma que não passou, um rei steel que ela tomou call, sei lá. Mas, jogando o spot é possível ganhar torneios. Mas vamos ver se vocês estão, assim, afiados aí na leitura. Vamos ver o que aconteceu nessa mão aqui. Primeira coisa, essa mesmo, a net. Eu não achei o vídeo no YouTube. Se alguém achar, depois até me manda. Bom, o Rafa aqui, ele abriu o raise, né? E tomou um call ali do Button. Foi só o call dele, beleza. Primeira coisa que a gente tem que pensar, eu tenho pouca amostragem dele, tenho 13 mãos só. Ele é um vilão 46/38, é um vilão que joga muitas mãos. Até então, pelo menos ele está jogando muitas mãos. Não tem tribet no jogo, 100% de c-bet. E ele não folda para quase nenhuma c-bet também. E ele tem 62 big blinds, todo mundo diz. Beleza? Primeira coisa que eu vou perguntar para vocês. Qual que é o range de open raise aí? Vamos filtrar o range, galera. Qual que é o range de open raise? Vou até abrir o Equilab aqui agora. Deixa eu abrir o Equilab aqui, só um minuto. Aí nós vamos ver se a gente acha o range do Rafa. Acho que eu estava com o Equilab aberto. Bora. Beleza. Abri aqui. Vamos deixar aqui do lado. Beleza. Aí, tranquilo. Vou liberar a tela para vocês, o desktop inteiro. Bom, qual que é o range, galera, que vocês abrem em open raise nesse spot aqui? Vocês estão aqui meio de mesa, estão abrindo ali 2.5, a size correta. Eu quero saber o range que vocês abrem. Não vou pedir para naipe nem nada. 6/6 mais, as 9 suited e as vala. Vamos botar aqui então. Opa. As vala. 6/6 mais. Até então foi falado. Acho que mais alguém mandou ali. Vamos ver. As 10 mais. Então tem que botar aqui um as 10. Rei dama suited e 9/9 mais. Eu vou botar o range mais largo. Depois nós vamos enxugando ele. A partir do que a gente for fazendo a análise. Beleza? As 2 suited. Não entendi direito o range, Leandro. As 2 suited mais. Seria todos os ases e as 8. Beleza. Broadway, suited também. Entra aqui o rei 10, dama 10, valete 10, para quem tá falando. As 2 até as 5 suited. Bom, foi falado um as 2 mais. Eu vou deixar o as 2 por enquanto. Coloco mais alguma coisa aqui, galera? Ou fica isso? O off seria somente o as 2 e pula... Bom, engraçado que o Leandro tá abrindo um as 2 só. E não abre o as 3, o as 4, o as 5, o as 6 e o as 7. Tem algum motivo, Leandro? Pra você abrir só o as 2, por exemplo? No mínimo estranho. Geralmente quem abre o as 2, abre as 3, as 4 e as 5, né? Tem que tirar o as 6 e as 7. Beleza. Todos as blockers, as 8 suca demais, as 10, beleza. Rei 10, dama 10, valete 10.
Tranquilo. Coloco mais alguma coisa aqui, galera? Ou não? Ou fica isso? Aqui, no caso, deixaria assim, né? Para ficar igual do sim. Rei, dama, off. Tranquilo. Nós estamos fazendo uma leitura. A gente quer ver se a gente vai acertar. Beleza? Bom. O AD6 e o AD7 também. Então, vamos colocar o AD6 e o AD7. Eu vou colocar a margem maior. Isso é o VPIP dele, 18%. Na verdade, o VPIP dele está de 46%. Mas é 13 mãos só, né? A gente não pode colocar muita coisa. Leandro falou rei 9. Opa, rei 9. 10 e 9, valete 9, dama 9. O do Rafa. O do Rafa está 18/10. Teoricamente, ele abre 18% do range, mas não necessariamente na transição para early game, né? 9 e 8 suited, 6 e 7. Beleza. Tranquilo. Mais alguma coisa, galera? Aqui nós estamos... A gente ainda está numa margem bem de boa, né? Se fosse colocar aqui VPIP de 18%, caralho. Tem que colocar aqui, ó, VPIP de 18/10. 18/10 ele iria abrir reis não, né? Aqui, ó, nem precisa colocar isso. Eu tô vacilando. Deixa isso quieto aqui para lá. Vamos botar de novo aqui do jeito que tá. Tô fazendo pirula aqui no bagulho. Opa! E as Broadways, beleza, igual estava antes, 98, 86, e dama suta, tava isso aqui. Vamos ver o que mais foi falado aqui. 2, 2 até 5, 5, dá para dar bet fold? Nem sei se é uma pergunta, né? Acho que foi uma afirmação. Vamos colocar então. Mas beleza, isso aqui é só o início para a gente ver se a gente tá, enfim, pensando um range que é coerente. Foi falado que AS 7 e AS 6 não, eu vou deixar porque tem gente que falou que coloca. Então, eu vou deixar a margem mais alta. Beleza? Vamos dar um ok aqui. Tranquilo. E qual que é o range de flat do cara? O cara fletou ali. Cara. E o cara tem um perfil 46/38. Quero perguntar para vocês aí qual que é o range que vocês acham que ele defende. Tudo naipado. Todos os pares. Tem que lembrar que são só 13 mãos. Às vezes vocês vão se encontrar nessa situação. Vocês têm 13 mãos só do cara, né? Não necessariamente ele é um cara ruim. Então, eu até parei ali, ó, para meio que dar esse direcionamento, né? Se for pensar que ele é 48/36, ele pode abrir N2, pode dar call em N2, né? Enfim, ele pode ser meio maníaco. Né? Mas eu vou ajudar um pouco vocês nesse quesito, que, olha, colocando por alto, ele pode dar call com o quadrado mágico aqui, os reis aqui até o rei 9, até o rei 8 pode dar também. Vai dar call com muita coisinha conectada. Até com 4 e 3, não. Ele tem 62 Big Blinds, né? Mas ainda é meio de torneio não, né? Transição para middle game, né? Então, todo mundo ainda está meio chipado ainda. Bom, teoricamente, esse range aqui. Beleza? Vamos ver como é que tá um range contra o outro. Até então, o Rafa está na frente. Nós sabemos se a gente pode melhorar isso ainda? Acredito que sim, né? Pode colocar aquele range de defesa de blind. No caso, ele está no botão ali. Ele vai fletar muita coisa porque ele está em posição também, né? Mas vamos deixar assim por enquanto, até porque a ação começou aqui. O nosso intuito é descobrir o quê? O que o Rafa tem e o que esse animalzinho aqui tem. Beleza? Bom, a gente descobriu que ele deu call e os outros dois vilões foldaram. E aí vem um bordo 6, 6 e 5. Galera, de acordo com esse range aqui, vamos ver o que o Rafa fez antes. O Rafa se betou. Ele abriu 50% do pote. Com esse range que vocês abriram raise, com quais combinações vocês iriam dar
a C-Bet? Todas aqui? Ou tiro alguma coisa? Deixar até aqui mais de lado aqui, ó, que aí vocês têm mais visualização aí do que vocês querem fazer. Bom, o vilão realmente ele não tem as asas, isso aqui tem que colocar, isso é verdade. Aqui, ó, tem que tirar o range de tribet, né? Tem que tirar aqui, até um vala-vala dá para tirar. Eu acredito que todo esse resto aqui ele vai fletar, né? Tira 6, 6 e as 6. O 6 realmente não vai betar aqui. Todas as combinações com 6 aqui eu tiraria, porque não faz sentido. 5, 5 também não faz sentido betar. 2, 2, 3, 3, 4, 4 até poderia fazer, porque teoricamente você betaria para desligar a mão, tentar puxar direto. Então não vou tirar ainda. 8 e 7, eu acho que um 8 e 7 aqui também não se beta, porque tá no draw aqui, é mais fácil de check call, né? Então, acredito que um 8 e 7 não faria isso, mas pode deixar aí também? Pode. Agora, muita coisa que a gente tem que pensar aqui, ó. Esses ases aqui todos se mantêm? Se betariam com todos os ases? Com todos os reis? Tem que lembrar que o vilão tem um perfil de fold de 0% para C-Bet. Ele quase sempre dá o primeiro call. Se o Rafa percebeu isso, não sei. Mas a gente está percebendo. Então, o As 6 tem que tirar? Sim, também concordo. Tranquilo. Se o vilão ali, por exemplo, tem 0% de fold para C-Bet, eu não iria C-betar se eu não tivesse algum valor aqui. Até porque eu vou tomar call do quê? Eu vou tomar call do 6, dos draws, que a gente vai chegar na parte do range de call também, né? Ele viu isso, ele só C-beta com valor. No caso do Rafa, se tem informação do Rafa, assim, As 5 eu acho que até pode C-betar, cara. Não acho que seria 100% ruim a C-bet com As 5, não. Apenas a X com over ficaria isso. Beleza. Bom, então aqui As 3 tira, As 4. Vamos tirar aqui então Rei Dama, essas porcaria aqui que não faz sentido, se betar, tende a desligar a mão. 9, 8, 8, 7 a gente pode deixar, que seria a broquinha, né? Rei Dama off também sai fora. Ficaria isso, uma possível C-bet. E qual que é o range de call? Vamos ver aqui que eu acho que o vilão só deu call aqui, se não me engano. O vilão deu só call. Qual que é o range de call do vilão? Esse aqui é o range de call de flat. E qual o range aqui que se mantém dando call? Primeira coisa que eu vou deixar, o As 6 fica, As 2 eu acho que desliga a mão, As 3, esse As 4 aqui também acho que desliga, 5 e 4 mantém, 6 e 5 mantém, 2, 2, 3, 3, 4, 4, pode dar o primeiro call? Pode, até pode. Não vou falar que é ruim, não. Até o As 4, As 3, As 2 até pode dar o primeiro call, mas a frequência é muito pequena. Né? 6 e 5, 5, 5, 6, 6, tudo isso aqui não vai tribetar ele, porque o cara vai estar muito forte. Né? 8, 8 também não larga. Isso aqui tudo sai, porque não vai dar o primeiro call com frequência grande, até por ser off, né? Suited pode manter alguns reis aqui, eu acredito só rei forte. Rei fraco não se mantém, acaba foldando essa mão. 10 e 9, acredito que folda também. 9 e 8 fica na broca, 8 e 7 se mantém. Dos ases aqui eu tiro só os baixos e ficaria isso. Basicamente isso. Se alguém quiser mudar alguma coisa, pode mandar no chat aí, mas eu acho que não mudaria muita coisa. Seria o range de primeiro call, por exemplo. Seria um float, necessariamente? Não sei. Não sei se esse vilão tem um perfil de ter float no jogo. Né? Mas pode até ter. O Leandro falou, ases baixos ele pode pagar pela broca. As fracos seria o quê? As 4, as 3, as 2 só? Podemos deixar aqui, então. Não tem importância, não. Aqui, no caso, nem seria broca, né? Ele estará num backdoor straight, né? Uma parada muito difícil. Mas poderia até dar o primeiro call, pode manter assim, não tem problema. Acho que As 8, mentira, As 8, acho que tira. Velho, se tirar o As 8, tem que tirar, por exemplo, o As 9, o As 10, ele pode dar muito call aí com duas overs. Né? Eu não faria, mas alguns vilões com 10, 10, 9, 9, 8, 8 tribetam. Muito raro, cara. Até porque se tribetar, vai tomar call do quê?
só aí do 6, ou com sorte tomou algum call aí de um 9-9, 8-8, 10-10, mas é bem raro mesmo. Enfim, lógico, a gente tem que tratar, pode ter vilão ruim? Pode, né? Só que a gente tem que tratar se colocando na posição do vilão também. Ou seja, a gente é as duas pessoas ali. Então, é só você se perguntar, né? Se você não tribeta, não faça sua análise com base numa tribete, então. Faça sua análise com base no seu jogo, beleza? Bom, vai ficar mais ou menos isso aqui, então. E aí, no turn vem um valete. Bom, esse valete aí, galera, só para a gente ter uma ideia geral, vamos colocar o bordo aqui. 6, 6 e 5. Isso aqui é no flop. Vamos ver no flop como é que tá. Ó, no flop a gente está um pouquinho na frente. A gente ainda tem mais combinações ganhas, né? Agora vamos colocar um valete. Por enquanto, a gente não vai pensar nos ranges ainda. Eu quero só ver a respeito da equidade. Continuamos ganhando. Vamos ver o que o Rafa fez. O Rafa deu check. Quando o Rafa dá check aqui, galera, o que vocês acham que ele checaria aqui? Porque algumas combinações tenderiam a continuar betando. Correto? Então, o que vocês... Indo de check, quais combinações se mantêm aqui? Por exemplo, 2-2, 3-3, 4-4, vai de check aqui agora. Não vai betar. Então tem que se manter. 7-7, 8-8, 9-9, 10-10, também vai de check. Vala, beta. Até acredito que possa vala e betar, mas vai estar nuts. Então não faz muito sentido betar. É melhor induzir o blefe do vilão. Então, enfim, né? A gente vai ter que tirar esse... tirar não, né? Manter o vala. Azaz está fora? Rei. Bom, o Azaz e o Rei, velho, pode mandar aqui a questão. Se bem que o Azaz e o Rei vai betar. Vai betar aqui 100% das vezes, porque vai considerar que fez o segundo par. Segundo par não, né? Tá com 2 pares e o valete aqui pode extrair, né? Vala, acho que ele iria de check. Sim, no caso a gente está mantendo um range que vai de check aqui. 9-8 vai de check, 8-7 vai de check. Todos os ases aqui vão de check. Dama sai também? Sim. Dama acredito que beta aqui também, porque extrai do vala. Enfim, eu acredito que se mantém esse range aqui. Esse é o range que a gente teoricamente poderia ir de check. Vamos ver qual que foi a ação do vilão agora. E o vilão mandou uma paçoca. O vilão mandou uma paçoca e uma paçoca pesada. Acho que dama dá para ir de check para blefar o vala. Depende muito do perfil do vilão. O Rafa, por ser 18/10, eu acredito que com dama aqui, dificilmente ele vai parar de desacelerar. Ele vai desacelerar, no caso. Acho que com dama aqui, ele vai acreditar que, olha, pô, agora eu estou extraindo do flush, draw, né, no caso, das brocas e do vala. Então, jogando de forma standard, ele poderia continuar acelerando. Mas aí o vilão mandou uma paçoca aí de mais de meio pote. Vamos pensar as combinações de mãos que o vilão faz meio pote aí. O vilão faz isso com 2-2, 3-3, 4-4? Eu acredito que não. Pode fazer isso por blefe? Pode, mas eu não faria. Se eu não faria, eu vou tirar da análise. 5-5, ele faz isso? Também acho que não. Não faz sentido. O cara tá nuts. Para que ele vai fazer uma bet de mais de 50% do pote? Né? Quando ele faz uma paçoca, eu acho que é blefe. Se acertou e quer call, para que ele vai mandar uma paçoca? Sim, né? 6-6 também não vai fazer isso. 7-7 não joga assim. Porque vai tomar call só perdendo. 8-8, 9-9, 10-10, vala também não. Correto? 5-4 pode jogar assim? Também não. 6-5 também não joga assim. 7-6 não joga assim. 8-7 pode jogar assim por blefe? Sim. 9-8 pode jogar por blefe? Sim. Mas o 9-8 eu tiraria porque eu acho que a frequência é muito pequena. Esses ases fracos jogaria por blefe? Até poderia. Não vou falar que tiraria todos os ases aqui não. Mas um rei-dama eu acredito que não faça. Só que a gente não pensou numa coisa.
E se o cara tiver no flush draw aí? Ele poderia botar no flush draw. De repente, por exemplo, ele tem 9-8 aqui, ó, igual estava no range, e C de espadas. A gente pode colocar aqui o que ele que é de espadas. E aí ele poderia fazer, por exemplo, com todos os ases aqui, ele pode fazer isso. Tirando o as e vala, né? Porque o as e vala não tem como ter essa combinação, nem o as e 6, né? Enfim, algumas combinações aqui, ele pode fazer isso realmente. Com as offs, eu acredito que ele possa fazer isso com muita coisa por blefe. Então eu não vou tirar nada. Vamos ver se o Rafa deu call. Mas antes disso, eu quero fazer uma seleção de naipes. Vamos fazer aqui, ó. Com 9-8 ele pode fazer isso. Nem o as e vala ele sai. Eu não vou tirar o as e vala, não. O as e vala vai se manter aí. Eu acredito que o as e vala possa betar sim. Porém, não tem como ter as e vala suited. As e 10 tem, as e 9 tem, as e 6 não tem como, o as e 5 tem. Seriam essas combinações que teriam que ser de espadas, né? Por que não está dando para marcar aqui? Deu. Beleza, teriam que ser de espadas, para ele fazer, de repente, fazer esse tipo de move. Seria no flush draw. E a parte do quadrado que tirou ainda há pouco, seria de espada. Sim, eu tirei, foi, no caso, agora até não me recordo. Mas não foi tanta mão. Eu tirei um rei dama, que de repente esse rei dama pode ser de espadas, que ele pode fazer isso, né? Mas eu acho que foi só o rei dama do quadrado aqui. Porque todo o resto aqui, ó, já tinha sido tirado, né? Enfim, os ases a gente mantém, né? O as e vala, eu acredito que ele possa betar assim. Então, nesse momento aí, ficou meio catruque a mão. Mas vamos deixar assim por enquanto. Seria um semi-blefe? Sim. No caso, seria um semi-blefe. E tem muito donkey que faz isso. Eu, por exemplo, com flush draw ali, as e 2, por exemplo, espadas, jamais eu iria betar. Eu iria realizar a minha equidade. Para, de repente, betar no river, se fosse por blefe. Então, jogar de forma inteligente, né? Vamos ver o que o Rafa fez. O Rafa deu call. Bom, a partir do momento que o Rafa deu call, vamos voltar para o range do Rafa, né? O range do Rafa é esse aqui. Vamos ver se a gente consegue agora melhorar. Com o que vocês dão call aí, galera? Vocês vão dar call, por exemplo, com 4-4, 3-3, 2-2? Duvido. Duvido muito. 7-7, eu acredito que também não dá call. Até um próprio 10-10 fold aí. 9-8 e 8-7, se fosse de espadas. Vala, daria nuts, poderia dar call, deixar o cara atolar. As e 5 larga, as e 7 larga, tudo isso aqui larga. As e vala não larga. Mas eu acredito que um as e vala chuvaria, né? Porque não faz sentido. Você já vai investir mais de 60% do seu stack. Mas ainda vou deixar o as e vala aí. De repente, 15 de flat, não sei, né? As e dama e as e rei larga, sim, com certeza. E aí a gente vai voltar no mesmo quesito dos naipes aqui. O as e 10. E aqui, ó, tudo só daria o call se fosse de espadas. E mesmo assim eu não daria esse call. Né? É muito pesado, é um call muito pesado. Então, eu particularmente não daria esse tipo de call. Mas, tranquilo, né? Vamos dar um ok aqui e ver. Acho que ele está nuts para ter dado somente call, deixando 600. Também eu torço para isso, né? Vamos ver o que aconteceu. Nesse momento aqui, ó, se a gente estiver fazendo uma leitura que é correta, o Rafa está na frente. Agora, o que eu quero deixar um parecer extra? Quando a gente está fazendo essa leitura aqui, galera, se bem que eu vou dar esse parecer aí ao final dessa análise, que é o melhor parecer, que é o intuito da aula de amanhã, né? Bom, vamos agora ver o que aconteceu. Veio um 2, que completou a equidade de muita gente aí agora. De muita combinação. Vamos colocar o 2 aqui. Quando vem esse 2, o Rafa chova. Bom, galera, com o que o Rafa chova aqui? A partir do momento que bateu o flush, né? Eu acredito que, por exemplo, com um 8 e 7 aqui, ó,
8 e 7 também eu acho que só daria esse possível call se fosse de espadas. Ele não iria dar call sem ser de espadas, né? Quando ele chova, eu acredito que ele tem algum valor nessa mão. O Rafa tendo vala-vala, ele chovaria? Cara, eu acredito que não tem fold equity mais. Com vala-vala eu chovo, porque vai que o vilão dá check behind por ter vindo essa carta de espadas, né? O problema é que, pô, a chance de check behind ali pode ser muito grande. Então, por que tiramos o valete-valete do range dele? A gente tirou o valete-valete, se não me engano, no flop, não foi nem no próprio... Nem que o valete-valete tinha que ficar assim, tá certo, correto. Eu fui tirando os pares e acabei tirando o valete-valete. Pode ter, realmente, pode sim ter o valete-valete, verdade. Mas quando o Rafa chove aqui, eu não acredito que o Rafa chove por blefe. Então, na minha possível análise aqui, ou ele está com flush, ou ele tem um 6, né? O valete aqui, eu não sei se ele chova, porque vai tomar call só perdendo a maior parte das vezes. Dos ases aqui, só o 6, né, que ele faria isso. E só. O ase vala, acho que ele pode até chovar esse ase vala, mas vai tomar call só perdendo mesmo. Mas está muito comitado, né? O ase 6, vai ficar basicamente isso. E aí agora, galera, nós vamos voltar aqui para a mão do vilão e pensar o seguinte. Qual que é o range de call no chove? Né? O range de call no chove, ele vai dar call com todos os flushes. Com o ase vala, acredito que ele não largue mais. O ase 6 ele não larga, vala não larga. Completou a equidade com 9-8, 8-7 com flush. E o ase 6. Curiosamente, a gente está atrás agora. Olha que parada estranha, né? Teoricamente, se bem que teoricamente é o mesmo range. Não, se bem que tem algumas combinações a mais, né? E a gente está um pouco atrás. Isso aí é ruim? Na nossa análise, sim. Né? Então, até o momento aí, ó, a gente consegue identificar que existe algum problema nessa mão. Seria no river só? Não. Acredito que não. Seria no turn? Possivelmente. No flop? Também. E até num possível pré-flop desajustado. Né? Alguém quer chutar o que o Rafa tem? E o que o vilão tem? Vamos ver se alguém acerta aí. Não necessariamente precisa estar dentro desse range, mas algo que favoreça. Né? O Leandro falou, eu aposto no vala-vala. Vamos ver o que mais que aparece aí. Eu, particularmente, acredito que o Rafa está com flush. Seria a combinação mais plausível para ele chovar. Porém, se ele está com flush, ele jogou super mal a mão. Isso eu já adianto para vocês. Se o Rafa está pelo flush, ele jogou super mal. Ase rei pode estar no range do Rafa por jogar com esse raio? Acho que não, cara. Muito difícil. O ase rei folda turn. Não dá para dar aquele call, não. Bom, o vilão tem ase 6 e o Rafa 6 e 5. Caraca, hein, bicho. Vamos ver aqui. Eu acho que tem jeito de eu ver a mão do vilão primeiro. O vilão tem ase e vala. Tá dentro do range nosso? Tá. Isso é bom? Ó, por que não tá o daqui? Tinha que estar o daqui também, obviamente. Né? Até porque o ase e vala aqui seria uma das únicas combinações dos offs que ele poderia dar o call. Então, esse ase e vala aqui tem que estar no range. Aqui esse ase e vala teria que estar mesmo. A nossa leitura do vilão tá correta. O vilão jogou de maneira ok. Ele fez o floating. Quando viu o vala, ele agressivou para se proteger ali do possível flush. Jogou de maneira padrão, standard. E quando ele joga de maneira padrão e standard, a gente acaba acertando o range. Olha tanto que isso é bom. Né? E agora a pergunta que não quer calar. Será que o Rafa jogou bem essa mão ou não? Né? Bom, o Rafa tinha rei 9. Eu já adianto para vocês. Muito mal jogado. Muito mal jogado.
Eu vou dar um parecer extra, só que antes eu vou voltar a mão desde o início com as cartas. Deixa eu botar aqui. Seguinte, desde o início da mão, o que o Rafa fez de errado? O open raise aqui é ok? Beleza, tranquilo. Abriu aqui um bordo que teoricamente é dobrado, é meio conectado. O que a gente faz nesse tipo de bordo dobrado? Check, né? Não vamos se betar por blefe, a gente ainda está em early game, né? Ele abriu a C-bet, já não curto. Prefiro ir de check. Posso dar o primeiro call? Posso, né? Mas não vou acelerar. Se eu tomar tribet, eu tenho que largar. Eu tenho uma mão ainda que tem 2 over e tudo mais. Quando abre esse valete, o som tá falhando, vão me dando feedback aí, galera. Aqui tá, por enquanto tá tudo ok, mas vão me avisando. Bom, o valete aqui, galera, é uma carta que melhora, né? Melhora ali a nossa equidade, né? Então, quando vem esse valete, o que a gente tem que fazer? Check, mas eu não jogaria assim. Eu já iria de check no flop para possivelmente dar um primeiro call, de repente, né? Deixar o pote pequeno, fazer um small ball, né? Aqui já tem um pote grande e você está no flush draw. Quando o vilão abre 401 fichas aqui, ele te coloca na porta, bicho. Ou você chova ou você folda. Vai chovar? Vai ser bom? Não. Jamais eu iria dar call. Porque é muito gamble. É muito apostar para acertar. Então aqui, ó, quando ele dá esse call aqui, isso aqui é um erro gigantesco. Sua fold equity foi embora e se não bate o flush, você vai ficar numa situação super difícil no torneio com 10, 15, 10, 11 big blinds. Então, muito mal jogada. Mas acertou o flush e aí ficou mais fácil, né? Agora, o que eu quero que vocês tenham em mente? Ó, isso aqui é só uma palhinha de como que vai ser a aula amanhã. Eu quero que vocês entendam que muitas vezes, por exemplo, eu fico imaginando o seguinte, se o Rafa estivesse vendo essa hand history aqui, vendo essa mão, e ele não soubesse as cartas que ele tem, por exemplo, agora quem está jogando aqui não é o Rafa, é o Marcos. O Marcos está fazendo uma análise de uma hand history dele antiga. E ele viu ele fazendo isso aí. Teoricamente, o Marcos iria fazer a mesma análise nossa, aqui de ranges. E quando a gente descobre que, por exemplo, esse rei 9 não está no range, é porque a mão foi mal jogada. É porque a mão não tem sentido. É porque a mão tem leaks. É que algo está errado. Olha o tanto que fica mais tranquilo, né, galera? Tipo assim, você vai lá, faz ali durante o game algumas coisas, né? E, pô, você vai lá, depois faz a análise desse game e você descobre que fez coisas erradas. Mas quando você não vê as suas cartas, você descobre que fez coisas erradas mesmo, né? Então, é assim que a gente consegue filtrar, às vezes, erros que, pô, o player faz, sabe o correto, mas continua fazendo errado. Entendeu? Ainda mais o vilão pode ter pensado, se ele tem um 6, ele não beta, então eu vou flotar ele. Sim, com certeza. Se aparentemente esse vilão jogou de forma totalmente standard. É um perfil de vilão ruim? Não. Eu jamais colocaria note de Donkey nele, depois dessa mão. Então, é uma análise que é muito coerente, muito útil. Na aula de amanhã, eu quero trazer pelo menos umas 4 análises ou 5 análises assim. Porque a gente vai treinar push dessa forma. Eu quero ver se vocês vão olhar ali para a mão, mesmo sabendo que são torneios de pessoas que jogam pela escola ali, e saber, pô, será que ele chovou o quê? Vamos ver quem acerta, né? Marcos ou Rafa, você usa apenas essas stats na HUD? Não, isso aqui é a HUD padrão só para review. É uma HUD que eu utilizo para usar com alunos mesmo. E se eu coloco tudo lá, fica muito, muito extenso e às vezes os alunos acabam se perdendo, né? A ideia de fazer revisão sem olhar as cartas é muito interessante, sim, velho. Vai ajudar muito vocês. Não só no quesito de push, mas, pô, quando vocês forem estudar, sei lá, por conta própria, ou às vezes eu vou fazer uma review de alguém, enfim. A gente pode meio que estar sempre exercendo, fazendo o exercício mesmo de observar ali uma leitura de range. Para vocês terem ideia, galera, eu já dei aula assim, nessa pegada, para aluno,
que eu deixava ele levar. Eu falava assim, olha, velho, vai falando os ranges daí, eu não vou dar direcionamento nenhum. E, cara, quando chegava no final, tava um range super bagunçado e eu falava assim, é por isso que você não ganha dinheiro, velho. Sua leitura de range tá meio que ridícula. Né? Então, quanto mais vocês aperfeiçoarem isso, melhor. Beleza? Bom, essa foi uma palhinha para a aula de amanhã. Como eu deixei aqui no material aqui no material escrito no meu Skype, quem tiver interesse em mandar hand history para fazer análise na aula de amanhã, me adiciona aí no Skype, só me mandar a hand history, eu separo uma ou outra mão para a gente fazer uma análise, uma leitura, e, enfim, vou fazer com base nas mãos de vocês, então eu preciso que vocês me mandem hand history. Quem já me tem no Skype pode mandar, quem não me tem, me adiciona lá, a gente troca uma ideia, me manda, eu separo as mãos. E uma coisa que eu vou fazer para dificultar um pouquinho mais vocês, galera, é que eu vou tirar ali a questão do nome do jogador e eu vou ocultar as cartas. Ou seja, você vai me mandar hand history, mas você não vai saber que é a mão que você jogou. Beleza? Eu vou dificultar um pouquinho, até porque se eu estou pedindo hand history para vocês, pode ter ali algumas mãos que vocês guardam. Beleza? Aqui, ó, o Skype está aqui, mas eu vou mandar aqui no chat também. Só mandar lá que não tem erro, não. Bom, tá aí no chat aí do Zoom, o meu Skype. Mas, galera, fiquei feliz que a galera acompanhou até o final. Hoje teve muita fórmula. Geralmente essas aulas que tem muita fórmula, a galera cansa rápido e tal. Mas é importante vocês saberem. Hoje vocês aprenderam uma fórmula extra. Enfim, que é uma fórmula que é base para muito software. Às vezes tem um programador da vida aí que quer mexer com isso. Vai saber, né? Coloca dentro do software, fica milionário com isso aí, né? Que eu digo isso é mais, né? Mas, enfim, a galera ficou meio que na expectativa para a aula de amanhã. Com certeza vai ser uma aula muito bacana. Vai ser um material, tipo assim, a gente vai poder, de repente, criar um método de aula extra ou de curso extra, todo voltado para leitura de range, aprimoramento de range. Pode ser voltado com essa didática. Então, podem ficar ansiosos que amanhã vai ser bem bacana, beleza? Turma, ficou alguma dúvida? Quer que volte em algum momento aqui? Questão de fórmula, enfim, sei lá, se tiver ficado alguma dúvida, enfim, eu volto e explico. O Diego falou, gostaria muito de uma aula sobre range com essa técnica. Pô, a gente vai fazer isso, cara. Tem uma aula sobre range no curso Sitting Go regular. É uma aula mais crua, que é para que a gente faz uma leitura de ranges ali, de modo mais básico. A gente vai agora começar a avançar, então colocar coisas mais avançadas, que vai ser o quê? Esconder as cartas dos vilões, começar a analisar junto com a HUD, para aprimorar a questão do push, a questão de leitura, de textura de bordo, tudo mais. E o mais importante que eu quero fazer isso, galera, é que eu quero fazer isso com as mãos de vocês mesmo. Porque eu fazer com as minhas mãos, para mim é fácil, né? Mas, pô, fazer com as mãos de vocês vai ser bem mais interessante. Por exemplo, o problema é fazer isso durante o jogo. Você faz, mas não tão completo igual na review. A questão de fazer no jogo é experiência. Quanto mais review você faz, mais memória visual você vai criando, e aí mais fácil fica de você identificar esse tipo de coisa, esse tipo de spot, as leituras vão ficando cada vez mais precisas, e quando você vê, você fala assim, putz, velho, que evolução que eu tive, cara. Aquele fold que teoricamente seria aquele fold amargo, igual já foi falado aí no chat, já nem vai ser tanto, porque você já está pensando tão mais avançado em range, você fala assim, isso aqui é um fold necessário, não é nem amargo mais não. Então, enfim, memória visual, galera, por isso que eu gosto de trazer muito spot, para vocês ficarem visualizando mesmo, guardar e ter um material sempre acessível. Porque quando vocês estiverem no jogo, vocês vão lembrar do spot e muita coisa aparece. Beleza? Mas, turma, show de bola. A gente encerra por aqui. Amanhã, mesmo horário, mesmo local. E não se esqueçam, se vocês quiserem mãos avaliadas lá na aula de amanhã, me adicionem no Skype. Não vacilem, que eu vou separar o material e vai ser bem, bem foda a aula de amanhã. Beleza? Se não tiver mais dúvida, a gente encerra por aqui. E aquele abraço, então. Até amanhã, turma. Show de bola.